56 minutos. Noite. Boa noite. 19 horas e 56 minutos. Noite de sexta-feira, 3 de julho do ano de 2026. Sexta-feira. Programa Comunicações da Palavra. Concurso Academia Bíblica, Evangelho de João, capítulo 6. A divindade de Jesus no Evangelho de João. Programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30. E Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica, já começou! O nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Massaglia, amor e fé. Edilson Massaglia, amor e fé. Essa música temos separado para ser apresentada toda sexta-feira, quando então temos a apresentação no Comunicações da Palavra, no programa Comunicações da Palavra, o concurso Academia Bíblica, Evangelho de João. Agora estamos chegando no capítulo 6. Eu chamo de concurso porque tem perguntas. É que, na verdade, nós usamos as perguntas para trabalhar as respostas com você, porque são perguntas com o envolvimento do texto
que estamos estudando. Mas sempre destacando na sexta-feira, no início da introdução, o capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 30 e 31, porque ali nós encontramos João manifestando o propósito para escrever o seu Evangelho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Tem muitos que João registrou no seu Evangelho, mas um número, uma outra quantidade de muitos, ele diz aqui, outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E agora, então, lá para o capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo 6 do Evangelho de João, porque neste capítulo, com os seus primeiros 15 versículos, que iremos então iniciar a nossa apresentação da divindade de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João. Ok. As minhas folhas aqui, eu estava tentando entender a ordem delas, mas tudo bem, está tudo ok. Eu não sei, a nossa conexão desse ambiente que eu estou, são dois sinais diferentes para a internet aqui. Nós temos um sinal do outro lado, um sinal para este lado aqui. E, de repente, o aparelho, né, o roteador, estava sem sinal de energia. Eu acreditei que fosse um problema até com o próprio aparelho, mas sempre vem aquela desconfiança. Tira da tomada em que estava, testei uma outra. E há um problema com a tomada não passando energia. E aí deu certo. Eu já estava pensando assim, não teremos a apresentação do programa nesta noite, tá? Ok, vamos lá então. Ô Felipe, ele não põe boa noite, ele não marca lá. A irmã Maria Inês marca para mim, estou vendo ali, mas daqui a pouquinho eu vou olhar aqui também. É que hoje está faltando gente ali, hein? Estamos com alguns que sempre estão, que não apareceram ali. Muito bem, vamos lá para o capítulo 6 então. Já vamos chegando a 20 horas e 5 minutos. Corramos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via, veja bem, olha lá, João sempre usa essa palavra, os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Filipe deveria ser o contador da turma, não é? Porque ele quer saber de Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja bem, só os homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Muito bem, Felipe, você escreveu alguma coisa aí? Deixa eu entrar aqui, que eu não entrei. Eu estou vendo de ontem aqui. Ah, agora eu vou lá. Aí, cheguei lá. Não estava vendo de ontem, não estava vendo de hoje. Tá ok, Felipe, marcou. Tá faltando a Tiana, Fátima, a Alessandra Alves está sempre conosco, mas serão talvez esses visíveis para nós. Tem aqueles que se ocultam de todas as formas. Muito bem. Eu sempre que depois dar uma olhadinha quantos passaram por nós. Capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Pães e peixes. Esta foi uma das lições que eu recebi o aprendizado no momento das minhas frequências, iniciando as participações lá em 1981, na Escola Bíblica Dominical. E quando eu ouvi o relato, a narrativa, a professora, com toda a amabilidade, com todo recurso possível de comunicação, porque é americano, né? Contando a história da multiplicação dos pães. Eu nunca tinha ouvido tal lição. Eu fiquei impressionado com aquela lição. A multiplicação dos pães e peixes. Na compreensão bíblica da palavra de Deus, o capítulo 6 do Evangelho de João é um dos pilares para atestar a divindade de Cristo. A narrativa demonstra que Jesus não é apenas um profeta ou um rei terreno. Essa narrativa atesta que Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus encarnado, exercendo atributos exclusivos do Criador. Quando eu e você iniciamos a nossa leitura pelo Evangelho de João, lá no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo aqui é Jesus. Lá no versículo 14 vai João notabilizar essa revelação. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O ato de fazer todas as coisas.
o Verbo. O Verbo é Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. E há pontos centrais da divindade de Jesus nesta passagem de João capítulo 6, que incluem soberania sobre a criação e matéria. Nós temos aí então os primeiros 15 versículos. A multiplicação dos pães e peixes não é apenas, ou não foi apenas um ato de compaixão, mas a manifestação do poder criador de Jesus. Jesus tem um poder criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. Ele tem um poder criador. Somente Deus tem o poder de criar e multiplicar matéria do nada, demonstrando sua autoridade absoluta sobre a natureza. Imagine você, quantos pães o garoto tinha. Aqui fala rapaz. Esse rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora, como pode 5 pães e 2 peixinhos serem suficientes para alimentar uma multidão só de homens? O texto diz aqui, em número de quase 5.000. É muita gente. É uma leva. Na compreensão bíblica, o Evangelho de João tem como tema central a revelação da divindade de Jesus. E aqui em capítulo 6, os primeiros 15 versículos, o milagre da multiplicação. O texto demonstra a soberania de Cristo. Eu destaco para você, soberania. Tal palavra descreve alguém que tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ninguém se iguala, é semelhante a tal pessoa. Então a soberania de Cristo, o texto demonstra sobre a criação e a matéria de formas claras. Primeiro então, primeiro item de consideração para nós nesse momento. Soberania, poder absoluto sobre os elementos, criação e matéria. Jesus não pede recursos avançados ou tempo para resolver o problema. Ele tem a solução. Ele experimenta Filipe. Ele faz uma pergunta para Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Não precisa mencionar lugar nenhum. Ninguém vai comprar em lugar nenhum. Mas ele deu um pontapé inicial. Porque quando ele pergunta para Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Enquanto Filipe está confabulando a resposta, André está olhando. Onde compraremos pão? Não há. Onde compraremos pão para estes comerem? Enquanto Jesus pergunta onde, Filipe vem com a matemática. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Depois você pesquisa. Para mim, não vou dar agora a consideração para você. Eu vou deixar você pensando durante toda a semana sobre esses 200 dinheiros de pão.
não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Mas André está olhando, André está percorrendo ali os seus pensamentos. Pão, onde compraremos? 200 não vai dar. Aí André diz assim, eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Dentre aquela leva, aquela multidão, André percorre o seu olhar. André era bom em encontrar pessoas com alguma coisa, não é? Ele encontrou esse rapaz. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu me lembro quando eu estava pregando sobre a multiplicação do azeite daquela viúva pelo profeta Eliseu, tal milagre aconteceu. Deus usa o que você tem e o que você não tem para dar o que você precisa, o que você necessita. Não é dar o que você quer, mas o que você precisa, o que você necessita. O milagre do azeite. Lá em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, texto 2 Reis, quando a viúva vem conversar com o profeta Eliseu sobre a sua questão tão séria do seu esposo falecer, havia uma dívida para ser quitada e ela não tinha como fazer isso, seus filhos seriam vendidos e ela vem conversar com Eliseu, ele pergunta, o que você tem? Ela diz que tem um pouco de azeite numa botija. E ele então ordena aquela mulher que arrume vasilhas emprestadas e comece a encher com aquele azeite. E depois ela deveria ir e vender. E a mulher arrumou um mundaréu de vasilhas, um número de vasilhas. E aquele azeite foi enchendo vasilhas, enchendo. Ela dizia para o filho, traga mais um. O filho trazia, enchia, traga outro, trazia, enchia. Mas de repente as vasilhas acabaram e o azeite secou. Mas ela pôde vender e sanar o problema com os credores. Mas aqui André descobre esse rapaz. Por que esse rapaz estava com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos? Porque dentro do propósito maior, ele seria o instrumento usado por Deus e por Jesus, oferecendo seus pães e peixes para Jesus. É o que ele tinha. Era para ele. Não era para aquela multidão. Eu entendo que era para ele. Era o lanche dele. Mas ele foi descoberto por André. Mas André tem uma indagação. Mas que é isto para tantos? Às vezes o que você tem é tão pouquinho que alguns assim, o que vão fazer com isso? Isso não dá para nada. Às vezes você olha para o seu bolso, para a sua carteira, para o seu dinheiro e diz, mas é tão pouco. O que dá para fazer com isso? A soberania sobre os elementos. Jesus não pede recursos avançados ou tempo para resolver o problema. A partir de uma matéria finita, 5 pães e 2 peixes. Ele exerce poder criador
para multiplicar alimento suficiente para milhares de pessoas. Em nossa igreja mesmo, todas as vezes que nos reunimos para que um almoço fosse feito coletivo, com os irmãos participando, aquele almoço é servido e todos dele participam e a sobra fica para até então a gente participar de um jantar. É interessante porque do almoço vem para o jantar e do jantar tem a sobra que ainda levamos para casa. No ano passado, agora em dezembro do ano passado, os irmãos, as irmãs cozinharam maravilhosamente. Gente, quanta comida gostosa. Sabe aquela reunião, aquele culto que você faz confraternal, celebrando o Natal com a igreja, tá? E aí então, Felipe tá me ouvindo, hein, Felipe? Nós tivemos o café da manhã, depois o almoço e depois à noite o jantar. E ainda sobrou. Alguns levaram para casa. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Quando André, na sua indagação, ele apresenta a sua indagação para Jesus. Mas que é isto para tantos? Jesus deu uma ordem. Porque o nosso Deus é de ordem. O nosso Jesus também é organizado. Mandai assentar os homens. Ele pede para que todos se assentem. É interessante porque havia, o texto aqui no versículo 10, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, assim, naquela expectativa. Por que ele mandou assentar? Por que estamos assentados? O que vai acontecer? Você não ficaria curioso? André traz o rapaz, coloca diante de Jesus, fala o que falou, e Jesus, com toda aquela seriedade dele, mandai assentar os homens. E os homens recebem a ordem e obedecem. Eles se assentam. E eu fico imaginando aqueles olhos fitos em Jesus. Porque geralmente quando uma pessoa está à frente de alguma coisa e dá uma ordem, e você quer acompanhar o próximo passo, espera aí, o que vai acontecer? Jesus tomou os pães. Ele toma os pães. E ele então, havendo dado graças. O que é isso aqui? Ele agradece. Ele agradece. Ele agradece. Um segundo ponto de consideração, eu vou parar aqui, com a multidão assentando, porque a autoridade, a soberania sobre os elementos, criação e matéria, agora vem a autoridade sobre a natureza. A multidão se assenta, versículo 10, que mostra o domínio e a provisão do Criador sobre o ambiente natural, para satisfazer as necessidades da criação. Você vê que Jesus está num lugar deserto, né? Ele vai para o outro lado da Galileia, um lugar que tem relva, um descampado, nós falaríamos assim. Esse momento aqui vai ter um elemento de... Esse momento vai ter um elemento recordativo muito importante que eu vou falar semana que vem dele. Mas marca com isso para você. O maior destaque aqui fica em ênfase, em destaque. Tanto
para a soberania sobre os elementos, criação e matéria, e autoridade sobre a natureza. Na próxima semana falaremos de provisão que excede a limitação humana, o cumprimento do Antigo Testamento, a onisciência divina, a autoridade criadora e também provisão superabundante. O nosso Senhor, não é escassez, é a superabundância. Ok? Eu vou agora às 20h27. O quê? 20h27? Esse relógio está correndo muito, hein? Vou para a oração, estamos já chegando no término. Eu comecei um pouquinho além por causa do contratempo que tivemos aqui, mas vamos orar nesse momento. Bendito Deus, esse nosso tempo é um tanto ligeiro. Eu te agradeço pela noite de sexta-feira, por esse tempo do capítulo 6 do Evangelho de João e por essa compreensão que temos sobre o Senhor Jesus. Orando também, Deus bendito, por nomes que estamos colocando no altar do Senhor. A nossa irmã Cláudia, sua vida espiritual, sua saúde emocional e sua saúde física. A Dona Maria Cordeiro, Deus, tenho clamado em favor da obra salvadora dela e do seu filho Fernando. E conquanto o seu estado de saúde seja debilitadíssimo, cremos na misericórdia e graça do Senhor, dando-lhe um tempo a mais que será necessário para que esta mulher renda-se ao Senhor Jesus. Luiz Antônio, ó Deus, orando por portas se abrindo para que tenhamos esse tempo de discipulado com ele, evangelismo com a família. E conquanto a sua saúde, Deus, pâncreas e rins, debaixo da autoridade e poder do Senhor, clamamos no nome de Jesus. Missionária Angélica, Deus bendito, mãos de misericórdia e graça, se estendendo sobre ela e sua família, Deus, dá-lhe fortalecimento. Paulo Napolitano, Deus bendito, oramos pela obra de salvação e seu estado de saúde, as complicações no seu pulmão. A Maria Denise, Deus, crendo no agir do Senhor sobre essa jovem, no seu problema de coração e pulmão. E Rosângela, seus familiares, a sua família, a obra redentora, salvadora, o livramento do mal, ó Deus, que ela venha conhecer de uma maneira maravilhosa o agir e a providência do Senhor sobre todas as coisas. Meu sobrinho João, Jaqueline e Júlio César, também Verônica Batista e Elias, Deus, no tocante à obra de salvação. Também a minha irmã Ângela, fortalecimento espiritual sobre Tiana e Fátima, Deus bendito. Orando também pela irmã Suveli, o seu esposo, o senhor Roberto, a irmã Suveli, as suas complicações de saúde. A dona Divina, Deus, a perda do esposo. E a dona Daniela, a perda do filho, Deus. Também a irmã Inês em Ribeirão Preto. Cada vez que estamos orando por ela, parece que ela vai avançando uma posição rumo ao primeiro lugar na fila do Senhor. Por isso continuamos orando, porque não sabemos ao certo em que posição dessa fila ela a princípio estava, mas cremos que logo em breve chegará a vez dela ser chamada pelo Senhor e ela será a primeira da fila. Eu oro neste momento por ela, sua família, e também, Deus bendito, eu oro a respeito desse jogo domingo do Brasil. Se esse jogo começasse às 9 da noite, seria maravilhoso, Senhor. Se houvesse uma mudança. O Senhor tem o poder. O Senhor é soberano, Deus. Eu estou orando perante o Deus soberano. Jesus é soberano. Ó Deus, intervenha com a tua autoridade, com o teu poder. Porque nós estamos valorizando muito mais do que o jogo, o momento de cultuarmos ao Senhor. O momento de estarmos na presença do Senhor. Não podemos estar aflitos, ansiosos, afadigados, preocupados com esse jogo, mas sim em escolher a boa parte. Estar na presença do Senhor. Nos abençoe, ó Deus,
Eu clamo ao Deus soberano que essa questão seja debaixo da autoridade do Senhor, conduzida pelo Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. E vamos chegando a 20h31. Só passei vou fazer a bênção araônica. Você pode aí clicar e fazer subir as curtidas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos lá então, você já está nas curtidas, vamos ver se a minha vai aparecer ali. Vamos chegando a 20h32, a minha apareceu. Ok, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Aí já. Ok. Vai subindo as curtidas de vocês. Então, tenham todos uma ótima noite. Domingo eu aviso o horário, não sei. Estou torcendo para esse horário desse jogo mudar. Podia ser 9h. Já imaginou? 9h? Se for esse horário, você vai falar, é milagre. Com certeza. Vamos lá, então? Tchau, gente. Vambora, vambora.